Louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Povos todos batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs peregrinos aqui presente e todos aqueles que nos acompanham através da internet, sede bem-vindos. Cumprimentamos de modo especial este casal que está connosco para celebrar as suas bodas. Bem-vindos, rezamos por vós. E também o lar de São José da Covilhã, da Diocese da Guarda. Penso que serão estes. Não. Mas também o grupo de idosos em família da Diocese de Lisboa e também o grupo Nossa Senhora da Purificação, vindos da Diocese de Lisboa. Irmãos e irmãs, estamos em tempo de Páscoa, somos desafiados a viver da luz que brota da manhã do sepulcro aberto, da manhã de Páscoa. Esta luz ilumina-nos e traz muita esperança ao nosso coração, porque nem sempre vivemos da esperança da ressurreição, às vezes damos lugar ao medo, às dificuldades, perdemos de facto a esperança, deixamos de rezar. Vamos todos pedir perdão a Deus por esses momentos de facto em que não conseguimos colocar Jesus vivo e ressuscitado no centro da nossa vida e das nossas decisões. Em breves momentos de silêncio imploremos misericórdia para todas essas vezes, para sairmos daqui renovados interiormente. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Senhor, que pelo mistério pascal de Cristo restauraste a dignidade da natureza humana e lhe deste a nova esperança da ressurreição, fazei-nos viver em amor constante o mistério que anualmente celebramos na fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote e todo o seu grupo, isto é, o partido dos saduceus, enfurecido contra os apóstolos, mandaram-nos prender e meter-nos na cadeia pública. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse-lhes: Ide apresentar-vos no templo, a anunciar ao povo todas estas palavras de vida. Tendo ouvido isto, eles entraram no templo de madrugada e começaram a ensinar. Entretanto, o sumo sacerdote com o seu grupo convocaram o sinédrio e todo o senado dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos à cadeia. Os guardas foram lá, mas não os encontraram na prisão e voltaram para avisar. Encontramos a cadeia fechada com toda a segurança e os guardas de sentinela à porta. Abrimos-la, mas não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir estas palavras, o comandante do templo e os príncipes dos sacerdotes ficaram muito perplexos, perguntando entre si o que se tinha passado com os presos. Entretanto, alguém veio comunicar-lhes: os homens que metestes na cadeia estão no templo a ensinar o povo. Então, o comandante do templo lá foi com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque tinha receio de serem apedrejados pelo povo. Palavra do Senhor. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Enaltecei comigo o Senhor. Exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias.
O pobre clamou, o Senhor ouviu. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado. Mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs peregrinos, nestes dias de Páscoa, a liturgia da palavra
continua-nos a revelar o impacto transformador da ressurreição de Jesus na vida dos discípulos e das comunidades. Então podemos dizer que nós, ao celebrarmos a Páscoa, não estamos a celebrar um acontecimento do passado, mas sim estamos a celebrar a presença de um Deus vivo, vivo e ressuscitado no meio de cada um de nós, mesmo no meio das nossas fragilidades, mesmo no meio das nossas incapacidades, mesmo no meio das nossas perdas. Jesus está presente para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Porquê? Porque Ele continua a agir no mundo como agiu no tempo em que ouvimos estas leituras. Jesus continua a libertar, continua a iluminar e continua a salvar. Então, percebemos isto nestas primeiras comunidades, logo no livro dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos apresentam-nos o medo dos chefes religiosos face ao crescimento das primeiras comunidades cristãs. E por esse motivo, pelo seu testemunho e pela sua audácia em falar sobre Jesus, aqueles que eles tinham morto, continuava vivo, estes homens e estas mulheres foram presos. E o episódio de hoje conta-nos precisamente isso. No entanto, Deus intervém em favor dos discípulos, dos seus discípulos. Um anjo abre as portas da prisão e diz-lhes: e de apresentar-vos no templo, anunciar ao povo todas as palavras de vida. Todas as palavras de vida. Caros peregrinos, é isto que é o Evangelho. Palavra de vida em abundância, de uma felicidade duradoura, de uma felicidade que é eterna. Não é aquela felicidade que temos quando temos uma coisa que gostamos muito, por exemplo, um carro ou um telefone. Isso também nos traz felicidade, mas esta felicidade que vem e que está contida na palavra do Evangelho é uma felicidade que é diferente. É uma felicidade mesmo que passamos momentos de dificuldade, de fragilidade e de perda, nós podemos manter a paz, a tranquilidade e a alegria. Mesmo nestes momentos de maior dificuldade, temos esta capacidade de avançar pelos caminhos da vida com esperança. É esta felicidade, é esta palavra de vida que o Evangelho traz a cada um de nós. Então, irmãos e irmãs, mesmo em tempos de perseguição, mesmo diante da prisão e da rejeição, Deus continua a abrir as portas. A missão da Igreja é essa: anunciar a nova vida que vem de Cristo Jesus, como liberdade, com coragem, com verdade. No Evangelho de São João, ouvimos talvez uma das frases mais conhecidas da Bíblia: Deus amou tanto o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta afirmação não é somente uma ideia bonita, não. É uma realidade concreta, irmãos e irmãs. Deus amou, ama e continuará a amar o mundo tal como ele é, com as suas luzes e sombras, com as suas feridas e com as suas buscas. E não apenas o mundo no geral. Deus continua a amar-nos a nós, apesar dos nossos caminhos mal andados, apesar do nosso pecado, apesar de às vezes querermos fazer o caminho sem olharmos para Ele. Ele continua a estar connosco, Ele continua a amar-nos como sempre amou. Então, porquê? Porque quem dele se aproxima não encontra condenação, mas vai
encontrar misericórdia. Quem já fez esta experiência de andar longe de Jesus, longe de Deus, quando se aproxima dele, não encontra um pai a pedir-te explicações. Encontra a misericórdia de Deus, que nos perdoa, que nos restitui a dignidade, que nos restitui a liberdade, que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos entusiasma a caminhar para a frente com mais esperança, com mais alegria. Então, caros irmãos e irmãs, este amor que Deus tem para cada um de nós é um amor que cura, que liberta e que salva. Mas atenção, no Evangelho ouvimos dizer que Jesus não veio para condenar. E não veio para condenar, veio para salvar. Mas há uma escolha que temos que ser nós a fazer. Há algo que também depende de nós, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se somos criados à imagem e semelhança de Deus, há algo também que depende de nós. Somos livres de escolher os caminhos que traçamos. E é isto que o Evangelho também nos diz. Uma luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É o que está no Evangelho. Os homens amaram mais as trevas que a luz. Então, cada um agora de nós, neste momento, em clima de peregrinação, junto daquela que veio revestida de luz, Nossa Senhora apareceu aqui cheia de luz. É esta luz, a luz pascal que brota do sepulcro aberto na manhã de Páscoa. O anjo de Portugal veio também cheio de luz. E nós vivemos cheios de luz? Será que nós também, a nossa vida é esta luz que ilumina o meu caminho, esta luz que ilumina também o caminho daqueles que connosco fazem esta mesma experiência de caminhar por este mundo, às vezes com tantas sombras e com tantas trevas. Como é que está a vida de cada um? A luz, irmãos e irmãs, revela o que está escondido. E por isso é que ela às vezes incomoda. Por isso é que nós às vezes não queremos fazer este caminho interior, porque ela revela-nos coisas que nos incomodam. Mas é importante fazermos esse caminho, porque a luz só a luz pode iluminar essas sombras e essas trevas. Por isso é que muitos de nós, por vezes, preferimos a sombra da indiferença, do egoísmo e, porventura, da mentira, para não fazermos esse caminho interior para iluminar essas escuridões. Mas quem acolhe a luz, quem acolhe esta luz, a luz de Deus, que Nossa Senhora também nos traz aqui, quem se aproxima de Jesus com humildade, com simplicidade, aos jeitos dos pastorinhos, dos santos pastorinhos, o Francisco, a Jacinta e também a venerável irmã Lúcia, é isto. É esta experiência de luz e de misericórdia que faz na sua vida. Nós vivemos tempos em que é fácil desistir, calar ou esconder a nossa fé. Às vezes até temos vergonha de dizer que somos cristãos. Às vezes é isto que acontece. Uma riqueza tão grande que nós estamos a esconder. Uma riqueza tão grande sermos filhos de Deus. Mas a palavra de hoje, neste dia, convida-nos a fazer o contrário, a abrir as portas, sairmos sem medo e deixar-nos encontrar com Deus, para que Ele nos envie como seus discípulos, como seus apóstolos, para falarmos com coragem e desta vida nova que Deus a todos propõe, esta vida eterna que começa já hoje.
Então, irmãos e irmãs, não deixemos que esta luz fique escondida. Não deixemos que esta luz fique escondida. E não guardemos também para amanhã o que podemos fazer hoje, porque amanhã também pode ser tarde, não é? Há coisas que, decisões têm que ser feitas o quanto antes, porque senão não conseguimos avançar. Não deixemos que o medo, de facto, fale mais alto que o amor. Deus continua a abrir portas, cabe-nos a nós, com confiança, passar por elas e viver como filhos da luz. Peçamos esta graça àquela que se manifestou aqui, revestida da luz, que é Cristo. Irmãos e irmãs, vamos nos unir a este casal que veio da Diocese do Porto, o José António Oliveira Monteiro e a Maria Monteiro, que vão, de facto, fazer as suas bodas de prata. Acolhemos este casal, como todos, rezemos pelas famílias, principalmente as que estão a passar por alguma dificuldade. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Então podeis trocar. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece... Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmão, irmãos e irmãs, a oposição que Jesus Senhor. Pelos ministros da Igreja que são presos, pelos cristãos desaparecidos das famílias e pelos que não podem cumprir a sua fé, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens públicos que rejeitam a violência, pelos que recusam fazer mal, seja a quem for, e pelos que lutam contra os muros da mentira, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catequistas que amam Jesus e o anunciam, pelos que ensinam as crianças a conhecê-lo, e pelos adultos que nele creem e o adoram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vítimas da opressão e da injustiça, pelos que em tudo são fiéis à sua consciência e pelos que
não cedem às ameaças dos tiranos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que frequentam esta igreja, pelos que creem em Jesus, o dom do Pai, e pelos que seguem como luz do mundo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que fazeis que a luz do Salvador nos liberte das trevas mais escuras. Senhor nosso Deus, fazei que a luz do Salvador nos liberte das trevas mais escuras. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersas por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Cristo com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com alegria e confiança filial: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para que todo que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para que todo que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço
herdarão a vitória. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça, recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes, a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos confiar a nossa vida, rezando a Nossa Senhora, a Senhora mais brilhante que o sol, rezando juntos a oração de consagração jubilar que tendes em vossas mãos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glórias ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto ora li objeti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, despeço-me todos vós com a bênção de Deus, desejando a todos uma feliz peregrinação. Nossa Senhora pediu aqui que mudança, conversão de vida, para vivermos da luz que é Deus, para sermos luz para os irmãos, precisamos de mudar muita coisa no nosso coração. Que esta peregrinação à casa da Mãe seja cresça este desejo de melhorar certos e determinados aspectos, para podermos ser então esta luz também. Vivermos da luz e sermos luz para os outros. Despeço-me então todos vós com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças